E aí, gente, beleza? Aqui é o Pedro, né, novamente, aqui, né, dando continuidade na nossa segunda aula do curso de Introdução ao Projeto de Aeronaves. E, né, como prometido, né, na primeira aula, a segunda aula agora é de Fundamentos de Aerodinâmica. Aí vocês já sabem, né, se puder seguir lá a equipe Osiris no Instagram, a gente fica agradecido. E vamos lá. Primeiro aqui, né, a definição de aerodinâmica. Aerodinâmica é o estudo do movimento de fluidos gasosos, as suas propriedades e características e as forças que exercem em corpos sólidos neles imersos. O estudo dos fenômenos que envolvem aerodinâmica é de fundamental importância para o projeto global de aeronave. Aqui, né, eu coloquei aqui ar igual a fluido, porque eu quero que vocês tenham isso em mente agora. Não pensem o ar como um gás, não pensem o ar, né, como uma coisa que não tem como você tocar. Agora pensa no ar como se ele fosse água, tá bom? Pensa nele como algo que escorre, tá bom? Isso é o que eu quero que vocês tenham em mente agora para vocês entenderem melhor os conceitos a seguir. Aqui, né, a força de sustentação. A força de sustentação representa a maior qualidade de uma aeronave que uma aeronave possui em comparação com os outros tipos de veículos e define a sua habilidade de um avião se manter em voo. Basicamente, a força de sustentação é utilizada como forma de vencer o peso da aeronave e garantir seu voo. Aqui embaixo, né, eu falei, né, pensem no ar como água agora. Olhem o jeito, né, que vamos dizer, essas cordas azuis, elas simbolizam o ar. Então pensem, né, como se fosse água, né, escorrendo, né, pela asa. Aqui, né, agora vamos falar aqui sobre o número de Reynolds. O número de Reynolds, né, a sigla dele aqui, RE, é um número dimensional usado em mecânica dos fluidos para calcular do regime de escoamento de determinado fluido sobre uma superfície. Esse seu significado é físico, é um coeficiente entre as forças de inércia, Vp, e as forças de viscosidade. Para aplicações em superfície aerodinâmica, o número de Reynolds pode ser expresso em função da corda média aerodinâmica do perfil da seguinte forma. Aqui o número de Reynolds é a viscosidade do fluido, a velocidade média de escoamento vezes a corda média, sobre a viscosidade dinâmica. Como vocês estão no início agora, não pense o número de Reynolds desse jeito, tá bom? Pensem apenas como um número que é, é apenas, vamos dizer, uma medida, tá bom? Pensem ele desse jeito, não pensem tanto na fórmula agora, porque vamos dizer que agora vamos dizer que atrapalhar vocês. Aqui na importância do número de Reynolds. A importância fundamental do número de Reynolds é a possibilidade de avaliar a estabilidade do fluxo, podendo obter uma indicação se o escoamento flui de forma laminar ou turbulenta. A determinação do número de Reynolds representa um fator muito importante para a escolha de análise adequada das características aerodinâmicas de um perfil aerodinâmico, pois a eficiência de um perfil em gerar sustentação e arrasto está intimamente relacionada ao número de Reynolds obtido, tá? Então, tipo, pensem apenas como um número, tá bom? No estudo de escoamento sobre asas de aviões, o fluxo se torna é, turbulento para números de Reynolds de ordem 1 vezes 10 elevado a 7, sendo que abaixo desse valor o fluxo geralmente é laminar. Aqui, né, vamos falar aqui, né, sobre um perfil aerodinâmico, né, que a gente já começou a falar um pouquinho na aula passada, vamos dar uma aprofundada nele agora. Um perfil aerodinâmico é uma superfície projetada com a finalidade de obter reação aerodinâmica a partir do escoamento do fluido ao seu redor. Os termos aerofólio ou perfil aerodinâmico são empregados como a nomenclatura dessa superfície. Aqui, né, temos aqui, né, já algumas nomenclaturas que a gente já viu, né? Acho que com exceção vocês não viram, vamos ver, o arqueamento, né? Que é essa diferença aqui, né, entre a linha da corda e a e o arque e, peraí, a linha da corda, né? E a linha aqui do meio, que eu não entre a linha de arqueamento médio, tá bom? Aqui o ângulo de ataque. O ângulo de ataque, né, ele é representado por alfa, né, pela letra grega alfa. É o termo utilizado pela aerodinâmica para definir o ângulo formado entre a linha da corda e a direção do vento relativo. Representa um parâmetro que influi decisivamente na capacidade de geração e sustentação do perfil. A dependência da sustentação e do arrasto com o ângulo de ataque podem ser medidas pelo coeficiente adimensionais denominados coeficiente de sustentação
e de arrasto, tá bom? Então, vamos ver aqui que é o ângulo de ataque. Pensem, né? A asa, ela tá aqui em um ângulo, né? Ela não tá reta 100%. Ela não tá reta, né? Como eu tô... Olhem o meu mouse, né? Eu tô fazendo uma linha reta. Ela não tá reta, então ela sempre tem um ângulo, né? Ela pode estar um pouquinho mais para cima. Isso vai determinar muito sobre também da eficiência da asa. Então, o que vai ser alfa? O alfa vai ser essa, né? A linha aqui da corda da asa. E aqui, essa aqui é a linha da asa, né? O ângulo que ela tá. E aqui é o vento. Então imaginem, né, o avião voando e o vento vindo dessa direção, né, que tem essa setinha aqui. Então, o ângulo que forma entre a linha da corda e o vento é o alfa, tá bom? É isso que vocês precisam entender sobre o alfa. Aí a gente também tem o ângulo de incidência. O ângulo de incidência pode ser definido como um ângulo formado entre a corda do perfil e o eixo horizontal de referência. Então, a linha da corda do perfil é sobre a linha horizontal de referência. Essa é uma linha que ela pode ser definida por qualquer parâmetro, né? E o ângulo de incidência vai ser ele aqui, né? Geralmente, as asas são montadas na fuselagem para que formem um pequeno ângulo de incidência positivo. O que é um positivo? Subindo assim, né? Que nem está aqui. Se fosse negativo, seria descendo. Características aerodinâmicas de um perfil. Todo perfil possui características aerodinâmicas próprias que dependem exclusivamente de sua forma geométrica, de suas dimensões, do arqueamento, bem como da sua espessura e do raio de bordo de ataque. As principais características aerodinâmicas de um perfil são o coeficiente de sustentação, o de arrasto, o de momento e a posição do centro aerodinâmico e sua eficiência aerodinâmica, tá bom? Primeiro aqui, o coeficiente de sustentação. O coeficiente de sustentação é usualmente determinado a partir de ensaios de túnel de vento ou em softwares específicos que simulam túnel de vento. Aí podemos dar de exemplo o ANSYS, que faz análise de CFD, que hoje é nosso patrocinador. O coeficiente de sustentação representa a eficiência do perfil em gerar força de sustentação. O coeficiente de sustentação é a função do modelo do perfil, do número de Reynolds e do ângulo de ataque. Então, aqui o coeficiente angular da curva do coeficiente de sustentação sobre o alfa aqui, né? O que é isso aqui? É esse gráfico aqui, né? O CL sobre o alfa. Esse gráfico, né? Quando você faz uma análise de um perfil, ele vai ser muito importante porque vocês vão, de acordo com o ângulo, né, de ataque, vocês vão saber qual vai ser o coeficiente de sustentação da asa, né? E ele aqui, ó, vocês podem ver, né, que quanto mais de exemplo nessa linha aqui, né, quanto mais o ângulo de ataque aumenta, mais o coeficiente de sustentação também aumenta. Aí aqui, né, para vocês determinarem o coeficiente angular, é só vocês fazerem, né, essa variação, né, do coeficiente. Vocês primeiro precisam de 2 pontos, né, para analisar. No caso, foi escolhido este ponto e este ponto. Então, vocês vão analisar eles para vocês descobrirem, né, o coeficiente angular. E agora o coeficiente de arrasto, né? Se tem o coeficiente de sustentação que é bom, para ir contra ele, tem o de arrasto. Aí ele representa a medida da eficiência do perfil em gerar força de arrasto. Enquanto maiores coeficientes de sustentação são requeridos para um perfil ser considerado eficiente de produção de sustentação, menores coeficientes de arrasto devem ser obtidos, pois um perfil como um todo apenas será considerado aerodinamicamente eficiente quando reproduzir grandes coeficientes de sustentação aliados a pequenos coeficientes de arrasto. O coeficiente de arrasto também é função do número de Reynolds e do ângulo de ataque, tá bom? Aí aqui no coeficiente angular da curva de coeficiente de momento versus alfa. O coeficiente angular de momento versus alfa também pode ser calculado de forma similar ao modelo utilizado da curva CL versus alfa, sendo matematicamente representado pelas equações a seguir. Né? Para você descobrir o coeficiente de momento nulo, né? Isso aqui é um zero, né? Então o coeficiente de momento nulo, você pega, né, 2 pontos que você queira analisar sobre, né, os alfas que você pegou para analisar junto com esse momento. Aí aqui, né, força e momento em perfis. Por definição, assume que a componente R perpendicular à direção do momento relativo é dominada da força de sustentação. E a componente R paralela à direção do vento relativo é a força de arrasto. Então, né, vocês podem ver aqui a força L é a força de sustentação que puxa o avião para cima.
E a força de arrasto, né, que é aqui vem desse lado, né, que faz o avião, vamos dizer, não ir para frente, entendeu? Ela está ali como obstáculo. Aqui, né, temos as equações, né, das características do perfil. Para você descobrir a força de sustentação, que é L, né, aí meio vezes a pressão, vezes a velocidade ao quadrado, vezes a corda, vezes o coeficiente de sustentação. Eu não vou passar em todas, gente, eu só vou ver aqui se tem alguma coisa que vocês não sabem, né? Mas todas as siglas, né, usadas aqui na fórmula são siglas que a gente já viu. Então eu vou passar para frente, beleza? Qualquer coisa vocês voltam na videoaula, mas elas são aqui, né? No caso aqui é de arrasto, aqui é de momento, elas não mudam tanto, beleza? E aqui, né, sobre o centro aerodinâmico do perfil. Uma maneira confortável e muito utilizada hoje para determinar a localização do CG de uma aeronave é o conceito do centro aerodinâmico do perfil, que pode ser definido como o ponto no qual o momento atuante, independente do ângulo de ataque, portanto é praticamente constante. Então, né, você vai ter que achar um lugar onde o coeficiente de momento é constante e ele vai ser determinado como o centro aerodinâmico da asa. No caso, né, desse perfil aqui mostrado embaixo, esse AC aqui, beleza? Então vamos aqui sobre agora vamos para a prática, né? Para a prática, não tão prática porque a gente não vai fazer nada aqui, né? Mas esse aqui, vamos dizer que tudo que a gente viu agora foi para asas infinitas, só para análise 2D. O que a gente vai ver agora vai ser para análise 3D, né? Que é o real, né? É o mundo real. Então, vamos embora. A discussão apresentada nas equações das sessões anteriores mostrou os conceitos aerodinâmicos fundamentais para o projeto e análise do desempenho de um perfil aerodinâmico no qual o escoamento é estudado apenas sobre o aspecto de duas dimensões, 2D, ou seja, não se levanta em consideração a envergadura da asa. Né? Deste ponto em diante, a discussão aerodinâmica será realizada levando-se em consideração as dimensões finitas da asa, tá bom? Então agora a gente vai partir para uma asa 3D. Então, né, geometria aqui da asa, né, são mostrando aqui algumas siglas importantes, né, que a gente vai ver agora bastante. B, né, a envergadura, a gente já conhece. O S, que é a área da asa, sempre vocês verem o S em equações, área. E o C, né, que a gente já conhece, que é a corda. Tá bom? Então, só para dando um norte aqui sobre, né, algumas siglas que a gente vai usar, vão ser essas aqui, tá bom? Deixa eu só aqui tomar uma água que minha boca já tá seca de tanto falar. Aí aqui, né, vamos falar primeiro sobre o alongamento, né, que é um conceito que vocês têm que ter em mente. O alongamento em asas de forma geométrica retangular representa a razão da envergadura e a corda do perfil, como mostra na equação a seguir, tá bom? Vocês precisam saber, Pedro, o que é o alongamento? Ele é um conceito que vocês precisam saber inicialmente que ele é calculado desse jeito. Para asas em formas geométricas diferenciada retangular, o alongamento pode ser determinado relacionando-se o quadrado da envergadura com a área da planta da asa, tá bom? Então vocês têm que levar em conta essas duas fórmulas. Característica do alongamento. Informalmente, um alongamento elevado representa a asa de grande envergadura, geralmente com a corda pequena, beleza? Então, um alongamento elevado, uma asa de grande envergadura, ou seja, de grande extensão, mas só que com a corda pequena, ou seja, grande extensão, corda fininha, beleza? Alongamento na prática é uma poderosa ferramenta para se melhorar consideravelmente o desempenho da asa, pois com seu aumento é possível reduzir de maneira satisfatória o arrasto induzido. Aí aqui, né, temos exemplos de alongamentos altos e baixos. No lado esquerdo a gente vê, né, aqui uma aeronave com um alongamento baixo. E do lado direito a gente vê uma asa com alongamento grande, né? Vocês verem, né, o tamanho da asa em comparação com as duas, vocês estão vendo, né? E isso pode trazer tanto vantagens, né, como desvantagens, que vai ser agora o que a gente vai ver. Um problema, né, de um elevado alongamento são problemas de ordem estrutural. A deflexação e o momento fletor em uma asa de alto alongamento tende a ser muito maior do que para uma asa de baixo alongamento. E dessa forma, o aumento do alongamento provoca um aumento das tensões atuantes na estrutura, necessitando de uma estrutura de maior resistência e acarreta diretamente no peso
da aeronave, né? Então, se você tem uma asa tão muito grande, vamos dizer que as asas elas vão ficar meio que elas vão chegar uma hora que elas vão começar a entortar, né? Então você tem que ter uma estrutura que não deixe ela a asa o tempo todo fixa ali. E a manobrabilidade da aeronave também, né? Essa aqui eu não vou ler o negócio, né? Porque pelo título ali dá para entender o porquê que o autoalongamento, né, pode ser ruim. Aí vamos falar aqui sobre, né, a relação de afilamento. Define-se relação de afilamento lambda de uma asa como a razão entre a corda da ponta e a corda na raiz, como mostra a equação a seguir. Então, né, agora vocês conhecem já sobre a corda raiz e a corda da ponta, né? Então, aqui a gente mostra aqui, né, qual que é a corda raiz. A corda raiz e a corda da ponta, né, ela normalmente ela vai ser igual, né, para um perfil retangular, né, que não possui afilamento. E para um perfil que possui afilamento, né, as cordas são diferentes, né, já que aqui começa grande a corda raiz e a corda final ela é menorzinha, né. E agora vamos falar aqui sobre a corda média, né. A corda média, ela aerodinâmica é definida como comprimento de corda de quando multiplicada pela área da asa, pela pressão de aerodinâmica e pelo coeficiente de momento ao redor do centro aerodinâmico da asa, fornece como resultado o valor momento aerodinâmico ao redor do centro aerodinâmico da aeronave. Então aqui, né, para descobrir a corda média aerodinâmica, vocês têm que fazer essa fórmula aqui, né? Vocês já conhecem todos as simbologias, né, que tem aqui nessa primeira fórmula. E o y, né, que aqui é a distância entre o CR, que é a corda raiz, e a corda média. Vocês descobrem, né, pela essa fórmula aqui, né? Lembrando, aqui é um 1, né? Não sei, vai que na dessa acontece uma confusão e vocês enxergam outra coisa, mas isso aqui é um 1. E o lambda aqui, né? Que é a relação de afilamento, tá bom? Aqui, né, o y aqui é um conceito novo. Vocês vão ver, Pedro, por que a gente está vendo o y agora? Porque ele é importante para o próximo slide, se eu não me engano. Aqui, ó. O y aqui, né, a distância da corda raiz entre a corda média. Para vocês descobrirem essa fórmula aqui. Agora vamos focar aqui. Corda média aerodinâmica, né, um método gráfico. A metodologia mostrada é muito fácil de ser aplicada em asas afiladas com forma geométrica trapezoidal convencional, onde a partir de uma representação em escala de asa é possível obter a corda média aerodinâmica e o seu ponto de intersecção em relação ao eixo lateral da aeronave ao longo da envergadura. Então, né, vocês podem descobrir aqui, né, onde está a corda média, né, por essa distância aqui, tá bom? Força e momentos de asas finitas. De mesmo modo que ocorre para o perfil, né, que é a análise 2D que a gente viu, a asa finita também possui suas qualidades de geração de sustentação, arrasto e momento. A nomenclatura aeronáutica usada para a simbologia grafada em letras maiúsculas para diferenciar as características de asa de relação de um perfil a um perfil, né? Então, quando você está falando de um perfil, as letras são minúsculas. Quando você está falando de uma asa finita, os coeficientes aerodinâmicos da asa são denotados com a letrinha maiúscula, tá bom? Então, né, aqui temos as equações características, né, da asa, da força de sustentação, da força de arrasto e do momento. Aqui, né, vocês podem ver, todas são, se eu não me engano, a gente viu agora há pouco, né, fórmulas parecidas para vocês descobrirem da asa 2D, agora vocês estão vendo da 3D, a única diferença, né, realmente, né, as letras maiúsculas. Mas como vocês podem ver, né, as coisas que eles pedem na fórmula para você calcular são as mesmas, tá bom? E o coeficiente de sustentação em asas finitas. A primeira pergunta intuitiva que se faz quando a realização de um projeto de uma nova asa é: o coeficiente de sustentação dessa asa é o mesmo do perfil aerodinâmico? A resposta é não, tá, gente? Não tem como. E a razão para existir uma diferença entre o coeficiente de sustentação da asa e do perfil está associada aos vórtices produzidos na ponta da asa que induzem mudança na velocidade no campo de pressões de escoamento ao redor dela. Então, vamos dizer, o 2D ali é mais vamos dizer, uma coisa teórica. Quando você bota em prática, você tem outras, né, outras coisas que influenciam na asa, né? Sendo assim, a resposta para essa pergunta sempre vai ser não, tá? Aí aqui a gente pode ver, né, uma comparação da análise do CL sobre alfa de um perfil e de uma asa. Como vocês podem ver,
do perfil, como, né, vamos dizer, é uma análise ali mais, vamos dizer, sem tantos obstáculos, ele é maior, acaba sendo maior, né, do que uma asa. Então vocês devem sempre se atentar a isso. O CL máximo de uma asa nunca vai ser o mesmo de um perfil, tá? Vocês podem ver, né? E uma coisa interessante de ver é sobre a relação alfa também. Tipo, imagina que no ponto que eu tô aqui no mouse, ele com um perfil, você consegue alcançar ele em um determinado alfa. Mas na asa não. Vocês precisam aqui, ó, vamos aqui olhar aqui, no mesmo ponto, né, na mesma, vamos dizer, no mesmo ali número de coeficiente de sustentação, o alfa ele é alcançado com o alfa. O CL máximo, o CL que a gente quer aqui, ele é alcançado em um alfa diferente. Então, uma relação que vocês também podem ver aqui é que, vamos dizer, o CL máximo dos dois, eles nunca vão ser em um mesmo alfa. Geralmente na asa, para alcançar o CL máximo, vocês precisam de um ângulo maior do que de um perfil, tá bom? E aqui asas com elevado alongamento. A teoria da linha sustentadora de Prandtl permite, entre as outras propriedades, estimar o coeficiente angular da curva CL versus alfa da asa finita em função do coeficiente angular da curva CL versus a do perfil. O coeficiente angular da curva da asa pode ser calculado a partir da equação apresentada a seguir. Então temos aqui, né? Agora temos aqui alguns conceitos novos, né? O que significa esse A0? É o ângulo de sustentação nulo. E vamos ver π, o E, que é a eficiência aerodinâmica, um novo conceito para calcular o E. É 1 sobre 1 mais essa letrinha grega que eu não sei o nome, que é o fator de eficiência da envergadura, tá bom? E asas com baixo alongamento. Para asas com alongamento inferior a 4, uma relação aproximada para cálculos do coeficiente angular da curva CL versus alfa foi obtida com base na teoria da superfície sustentadora, sendo a equação a seguir. Aí aqui, né, uma nova fórmula para baixo alongamento, tá bom? A outra para elevado alongamento. E aqui é uma fórmula até mais simples, né, são outros conceitos, são conceitos repetidos que a gente já viu. E a definição de stall. O que é o stall, né? Vamos agora para outro conceito. O estudo do stall representa um elemento de extrema importância para o projeto de um avião, uma vez que proporciona determinação de parâmetros importantes de desempenho, como, por exemplo, a mínima velocidade da aeronave e a determinação dos comprimentos de pista necessários ao pouso e decolagem. O stall provocado pelo do escoamento na superfície superior da asa. Opa, peraí que eu passei de rápido demais. Aí. A velocidade de stall representa a mínima velocidade com a qual é possível se manter o avião reto e nivelado, se manter o voo reto e nivelado da aeronave. Essa velocidade pode ser calculada a partir da equação fundamental de sustentação escrita da seguinte forma. Então, a velocidade de stall é igual a L, né, ou a força de sustentação, sobre a pressão, vezes a área, vezes o CL máximo. Lembra, olha o C gigantesco aqui. Então, é sobre o CL máximo da asa, tá? E isso tudo, né, a raiz, beleza? Variáveis que influenciam na velocidade de stall. Para se obter boas qualidades de desempenho de uma aeronave, é desejável que se obtenha o menor valor possível para a velocidade de stall. O aumento do peso contribui de maneira negativa para a redução da velocidade de stall. O aumento da aeronave, da área da asa, o aumento da área de asa de forma excessiva pode piorar em muito o desempenho da aeronave, tá? E o aumento do valor do CL máximo contribui positivamente para a redução da velocidade de stall. Aí aqui, né, a gente pode ver aqui, né, a propagação do stall em diferentes formas da aeronave. Aí temos aqui a retangular, que a gente já viu bastante, com afilamento moderado, com afilamento elevado, afilamento total, né, elíptica e asa enflechada. A asa enflechada foi uma asa que a gente não viu agora, por enquanto, né? Mas ela, né, pensa que tem outra aqui, né, vamos dizer um espelho aqui, ela, né, em forma da ponta de uma flecha, tá bom? A distribuição de sustentação na asa. O modelo apresentado a seguir é oriundo da teoria da linha sustentadora de Prandtl
e representam um caso particular aplicado a asas com forma elíptica, denominado distribuição elíptica de sustentação. Aí aqui temos a aproximação de Schrenk. Para o projeto preliminar de aeronave, a distribuição teórica clássica da linha sustentadora é válida e a distribuição de sustentação ao longo da envergadura de uma asa com uma forma geométrica qualquer pode ser obtida por meio de um modelo simplificado denominado aproximação de Schrenk. Então, para vocês descobrirem, né, aqui a distribuição de sustentação ao longo da envergadura, vocês usam, né, dessas formas da aproximação de Schrenk. Para a asa elíptica, essa fórmula aqui, todos os conceitos que a gente já viu, tá? Então, eu não vou repetir eles de novo. Vamos olhar aqui embaixo aqui para a asa trapezoidal, também de boa, tá bom? Então, são todos os conceitos ali que a gente já viu, tá bom? E, né, para descobrir aqui a aproximação de Schrenk, vocês vão pegar o valor dessas duas aqui de cima e vocês vão fazer, né, mais a soma dos dois e dividir por 2, tá bom? E, né, acabamos aqui a segunda aula, tá? E aqui, né, já um spoilerzinho de novamente, né, que a próxima aula é sobre arrasto, tá bom? A gente vai ter uma aula só sobre arrasto para vocês entenderem melhor o que é o arrasto, tá bom? Então, mais uma vez, né, se você chegou até aqui, me ouviu falar pra caramba, né, parabéns, né? Eu acho que é um bom passo que você tá dando, né? Você tá entrando agora na equipe, ou você é um curioso, né, por essa área. Você tá aqui, representa o que você quer mesmo, então parabéns, né? Muita coisa na vida, você não precisa ter todo vamos dizer, o conhecimento, mas querer já basta muito, né? E é isso, gente, né? A gente tem aqui, né, o Instagram da Equipe Osiris. Caso vocês queiram seguir, tá aqui, né, do ladinho, @equipeosirisUSJT. E falou!